Então, gente, vamos nessa, vamos aprender um pouquinho sobre ângulos. Mas, professor, como é que o senhor fala que a gente vai falar sobre ângulos e inicia com ponto reto e plano? Pois é, gente. É bom falarmos sobre isso aqui, ó, porque são os elementos fundamentais da geometria, tá bom? Antes de falarmos de ângulos, vamos aprender ou lembrar o que é um ponto, o que é uma reta, certo? Dentro de reta tem semi-reta, tem segmento de reta, enfim, tá certo? Eu tentarei ser breve, porque eu só quero mesmo que vocês entendam o que é um ponto, o que é uma reta, certo? Principalmente esses dois, tá bom? Então aqui nós temos os conceitos primitivos de ponto, reta e plano, certo? O conceito é um conceito primitivo, gente, ou seja, é um conceito aceito sem definição, porque quando um grande matemático chamado Euclides, ele criou os postulados, certo? Ele teve que criar esses conceitos primitivos para ter um ponto de início, né? Ó, para ter um início, ok? E o início é justamente aqui, ó, ponto. Ponto é o elemento da geometria que não tem dimensão, certo? Ou seja, não tem como a gente fazer, dizer que um ponto ele mede 10 centímetros e o outro 4 centímetros, tá bom? Ele não tem dimensão. E um ponto ele é representado dessa forma aqui, ó. E a gente pode representá-los pela letra maiúscula do nosso alfabeto, ou seja, dá nome a esse ponto aqui, ó. Esse ponto é o ponto A no caso, ok? Isso aí é o que nós chamamos de ponto. No dia a dia a gente pode dar um exemplo de ponto, como por exemplo uma bola de futebol vista de longe, né? Nos dá a ideia de ponto. Nós sabemos que é uma esfera, mas de longe, a gente observando de longe, a gente pensa que é um ponto, tá bom? E reta, a definição de reta aqui, ó. Reta é uma linha sem comprimento e sem largura, ó. Ou seja, gente, ela é infinita, tá ok? E a gente representa uma reta com a letra minúscula do nosso alfabeto. Outra coisa aqui interessante, gente, é que a reta ela é formada por infinitos pontos, tá ok? São pontos tão juntinhos, tão juntinhos, tão juntinhos que não dá nem pra gente perceber. Só que Euclides ele criou um postulado, né, como eu já disse, e ele falou que uma reta ele pode ser determinada a partir de dois pontos. Eu posso colocar um ponto aqui e um ponto aqui, ó, certo? Para poder justamente representar essa minha reta. Eu vou chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B, tá ok? Desculpe aí a letra. Pronto. Então a reta ela possui infinitos pontos, certo? Formando uma linha, e essa linha ela não pode ter curva, tá ok? Essa é a definição básica aí pra gente, ó, avançar, tá bom? E plano é uma região, gente, ó, é uma região que tem comprimento e largura, tá ok? E pode ser representada pela letra do alfabeto grego, uma letra minúscula também. Reta é uma letra minúscula do nosso alfabeto. Ponto é a letra maiúscula do nosso alfabeto, tá bom? Vamos adiante. Aqui, por exemplo, ó, só para a gente ver a ideia de ponto, reto e plano no nosso dia a dia, aqui nós temos uma estrela, né? E uma estrela é associada à ideia de ponto, reto ou plano. Claro que a ideia de ponto, né, gente? Então, eu vou botar aqui, ó, A, tá bom? A tela do computador, gente. Essa tela aqui, ó, é a ideia associada a plano, certo? Inclusive aqui é uma tela plana, né? E essa faixa amarela aqui, ó, é uma ideia associada a reta. Claro, só faltava ela agora, né? Ok? Aí são exemplos do nosso dia a dia que contém ponto, reta e plano, tá bom? Mas tem muito mais coisas ainda por trás disso. Aqui, gente, para a gente perceber a diferença entre reta, semi-reta e segmento de reta.
é importante porque quando a gente for definir ângulo, a gente vai ver que ângulo é formado por semirretas. Então, o que é uma semirreta? Né? Semirreta é uma parte da reta. Só que é uma parte da reta que tem início, porém não tem fim. A gente vai ver isso agora. Aqui, por exemplo, nós temos uma reta, ok? Observe essa setinha aqui e essa setinha aqui, é simbolizando que ela não tem fim, tanto para a direita como para a esquerda, ela não tem fim, certo? Aqui é a representação de uma reta. Já aqui é a representação de uma semi-reta, semi-reta. É assim mesmo que se escreve. Ela tem início, mas não tem fim, ok? E aqui a representação de um segmento de reta, é um pedaço da reta aí, Ela tem início e tem fim, tá bom, gente? Então a diferença entre reta, semi-reta e segmento de reta. Só para deixar mais claro, nós temos aí a reta, a semi-reta, eu cortei essa partezinha, tá vendo? E no sentido contrário, eu cortei essa parte aqui, tá vendo? São representações de uma semi-reta. A letra pode mudar, não tem problema. Mas a representação é essa aí mesmo, tá bom? E aqui é o segmento de reta. O segmento de reta aí, ela não, ela tem fim tanto de um lado como do outro, ok? Início e fim, ou início e fim, tanto faz, tá bom? Então, agora sim, agora nós podemos falar sobre ângulos, tá ok? Aqui eu trouxe a aplicação dos ângulos no nosso dia a dia. Algumas aplicações. Ângulo tá em tudo que é lugar, gente. Para qualquer lugar que a gente olhe vai existir ângulo, tá ok? Aqui eu tenho Daiane dos Santos, né? Nossa querida Daiane aí, Aqui, por exemplo, é formado um ângulo. Aqui também é formado um ângulo, inclusive a ideia aqui é formar um ângulo de 180 graus, aí ela ganha mais pontos, certo? Aqui embaixo do braço dela um ângulo de 180, o ângulo de 180 aqui. Aqui é um ângulo agudo. Tô falando cosquinha aqui nela, não tá nem rindo, Aqui, gente, um outro ângulo, E essa região aqui formada pelos troncos dessa árvore aqui, certo? Forma um ângulo. Essa parte verde aqui, onde o rapaz está tentando chutar a bola, forma um ângulo. Aqui essa parte verde, certo? Essa região aqui forma um ângulo. Tudo que é lugar, né? Aqui a ideia é mostrar os ângulos na arquitetura, no esporte, na natureza, ok? Então vamos para a definição de ângulos. Definição de ângulo. Chama-se de ângulo a região entre duas semirretas que partem de uma mesma origem. Podemos dizer ainda que um ângulo é a medida da abertura de duas semirretas que partem da mesma origem. Por exemplo, gente, eu tenho aqui, certo? Aqui é uma semirreta e o meu dedo é outra semirreta. Essa abertura que eu faço aqui, é justamente o nosso ângulo, ok? Só que para fazer uma abertura em matemática a gente chama de giro. Nós giramos, em torno desse eixozinho aqui embaixo, certo? Nós giramos. Quando a gente faz esse movimento aqui, esse giro, gera uma abertura e essa abertura é justamente o ângulo que nós estamos estudando, ok? Aí eu separei essas três imagens, né? São relógios, nos dá a ideia de giro, né? Porque a gente sabe que os ponteiros ficam aqui girando. Os ponteiros representam as semirretas, ok? E quando gira, girou, tá vendo? Aqui estava meio-dia, né? 12 horas e agora, 12h15. Quando gira, forma essa região aqui, ok? E essa região também, aqui é a região interna, aqui é a região externa, são justamente os nossos ângulos. Só que nós só iremos trabalhar com a região interna, tá ok? Então, esse movimento aqui, esse giro,
provoca essa abertura, e essa abertura é justamente o nosso ângulo. Aqui ele fez um giro, fez um movimento maior, né? Consequentemente, o ângulo também é maior, tá bom? Essa é a definição de ângulo, ok? Nós vamos agora ver os elementos de um ângulo. O que é que compõe um ângulo? Um ângulo é feito do quê? Certo? Um ângulo ele é feito de pontos. Um ângulo ele é feito de vértices. Um ângulo ele é feito de lado, certo? E a gente vai ver justamente quem é quem aí agora. Ó, nós temos ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, são pontos, só que a gente chama de semi-reto, né? Porque os pontos estão bem alinhadinhos, ó, e juntos, que dá só pra gente ver como algo único, ok? Aqui outra semi-reta, ó. Só que essa semi-reta, gente, em ângulo, nós chamamos de lado, tá bom? Tem um lado aqui e tem um lado aqui, ó. Outro lado. Esse é o lado OA e esse é o lado OB. Mas como não é propício para a gente agora falar sobre isso, eu só vou representar aqui matematicamente para não passar desapercebido. Aqui, por exemplo, ó, o lado OB, ok? E caso alguém veja em algum lugar, já sabe o que é isso. Isso aqui é a representação do lado OB. E aqui a representação do lado OA. Por que OA? Porque tem um pontinho aqui embaixo, ó, chamado de O, e outro pontinho aqui chamado de A. Pontinho chamado de O, pontinho chamado de B, ok? E esse ponto aqui, que une as duas semi-retas, esse ponto aqui, esse ponto O, ele tem um nome especial. Nós chamamos ele de vértice. É o ponto de interseção, ou seja, o ponto que toca as duas semi-retas, certo? Esse ponto aqui é o vértice. Na sala de aula, por exemplo, né, a quina do quadro, a quina é o vértice, certo? Toda vez que você tem uma quina que tem uma pontinha, né, aí você pode dizer que ali é o vértice, tá bom? Então esses são os elementos do ângulo, lado e vértice, ok? E o próprio ângulo aqui dentro, ó, e aqui fora. Só que nós só iremos trabalhar com esse ângulo aqui, é chamado de ângulo interno, que foi pintado de lilás. Só que ele é toda essa região aqui, ó, não é somente essa partezinha pequena não, é toda a região aqui, tá ok? Aqui agora, gente, são as classificações do ângulo. O ângulo ele pode ser classificado, porque tem ângulo que ele é, ó, que ainda não foi aberto, tem ângulo que só abriu um pouquinho, tem ângulo que abriu mais e assim vai, ok? Então existem as classificações para esse ângulo. Um ângulo nulo, ó, vai ser um ângulo que ainda não girou, gente, certo? E quando ele não gira, a gente pode dizer que a medida desse ângulo é 0 graus, certo? Então dá para a gente medir um ângulo, ok? Um ângulo completo, ou ângulo de uma volta, também pode ser chamado assim, é um ângulo que girou completamente. Pense aí no ponteiro do relógio, ó, o maior, né, que é dos minutos, ele não dá um giro completo, pronto, ele formou um ângulo de 360 graus, tá ok? Ou seja, uma volta completa e uma volta de 360 graus. E representa com essa setinha. Porque se não tiver a seta, ó, ele fica igual ao ângulo nulo, certo? Então diferencia justamente colocando essa setinha aqui, ó, tá bom? Um outro ângulo a ser destacado é o ângulo raso, ou o ângulo de meia volta. Porque, gente, realmente ele é metade de uma volta completa, ó. Uma volta completa seria isso, e ele é metade, tá vendo? A semi-reta do lado de cá, outra semi-reta do lado de cá, ou seja, um lado e outro lado. E o vértice aqui, ó, unindo essas duas semi-retas, que agora nós chamamos de lados, tá bom?
Aqui está uma em cima da outra, ok? E aqui, agora não, dá pra gente perceber as duas, tá bom? Se tiver esse símbolozinho aqui, ó, com um vértice, automaticamente você já pode chamar de ângulo raso ou ângulo de meia volta. E esse ângulo ele possui exatamente 180 graus. Tá ok? Então o ângulo raso é um ângulo de 180 graus. Muito importante isso, hein? Outro ângulo notável, gente, é o ângulo reto. Esse ângulo reto, ele forma, ó, ele tem uma medida de 90 graus. Toda vez que vocês visualizarem em qualquer lugar, em qualquer literatura, qualquer livro, certo? Um ângulo, e essa representação aqui, ó, simboliza que ele tem exatamente 90 graus, ok? Aqui é uma semi-reta, aqui outra semi-reta, aqui é o nosso vértice, tá ok? E esse ângulo reto, ele é representado dessa forma aqui, ó. Nós temos também, além desses ângulos, nós temos ângulos agudos e ângulos obtusos, gente. Porque nem sempre o ângulo ele vai ter exatamente 180 graus, nem exatamente 90 graus, né? Ou 360 ou zero. Ele pode variar aí, ó, de forma infinita, infinita mesmo, certo? Então, o ângulo agudo, ele é classificado quando você tem um ângulo que ele tem uma medida menor que 90 graus. Ele precisa ser maior do que zero, porque senão ele é nulo, né? Ele precisa ser maior do que zero e menor que 90, tá ok? Se for 90 vai ficar assim, ó, algo mais ou menos assim, ok? Um ângulo agudo ele vai ser um ângulo assim, ó, tá bom? Um ângulo menor que 90 graus e maior do que zero. O ângulo obtuso é um ângulo, gente, que ele precisa ser maior que 90 graus, certo? Porque se ele for menor que 90, ele vai ser agudo. Se ele for 90, ele vai ser reto. Então ele precisa ser maior que 90. É um ângulo maior que 90, ó. Ele é maior do que esse que está aqui, ó. Aqui é o 90, certo? Ele precisa ser maior do que 90 e menor que 180. Aqui ó, é justamente a região do transferidor, que representa as medidas maiores que 90 e menores que 180. Essa imagenzinha que vocês estão vendo, gente, é a imagem de um transferidor. Eu esqueci de falar para vocês, certo? É um dos instrumentos utilizados para medir ângulo. Eu irei postar nos comentários um link ensinando como utilizar o transferidor, tá bom? Vocês vão precisar dessa habilidade para resolver algumas questões do livro de vocês. Então fiquem tranquilos que eu vou postar lá também nos comentários um vídeo do YouTube ensinando como usar o transferidor, tá bom? Então nós temos agora vários ângulos, certo? Cada um representa um ângulo diferente, né? Uma classificação diferente, certo? E eu vou identificar aqui para vocês. Logo de cara, ó, aqui está informando que esse ângulo ele possui 40 graus. Então nós temos que classificar ele como um ângulo agudo, porque ele é maior do que zero e menor que 90 graus. Ele é um ângulo agudo, ok? Esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo de 145 graus, ó. Nós precisamos classificar ele como um ângulo obtuso, porque ele é um ângulo maior que 90 e menor que 180. Ele é um ângulo obtuso, tá ok? Aqui é um ângulo nulo ou de uma volta completa. E aí, ele é um ângulo nulo. O de volta completa, gente, ó, o que eu fiz aqui, ó. Na verdade eu não, né? A imagem que eu peguei, eu já trouxe, ó, essa
representação aqui, ó, simbolizando que a semi-reta aqui, ó, que é o nosso lado, ela girou e voltou para o mesmo lugar, ok? E aqui ela ainda não fez o giro, tá bom? Então aqui é o nulo e aqui o de uma volta completa. Esse aqui, gente, ó, quando vocês perceberem essa representação em qualquer lugar, ela vai representar um ângulo de 180 graus, então é um ângulo raso, ok? Aqui é um ângulo raso e aqui é um ângulo reto, porque ele possui exatamente 90 graus. Não precisava nem colocar esse 90 aqui, ó, porque toda vez que tem esse quadradinho, ó, com um pontinho no meio, ou só o quadradinho mesmo, automaticamente vocês já associam a um ângulo de 90 graus, que é um ângulo chamado de ângulo reto, tá ok? Então aí eu tentei trazer representações das classificações do ângulo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até o próximo vídeo, que nós iremos falar sobre retas perpendiculares e paralelas. Um abraço e um beijo para todos e todas.